Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar de um assunto que já foi e ainda é, né, muito discutido, que é a questão de comer de 3 em 3 horas. Qual que é a real importância de se comer de 3 em 3 horas, de ter um bom fracionamento das refeições? Qual a real relevância disso para o processo de ganho de massa muscular, de perda de gordura? Então vamos discutir tudo isso ao longo desse vídeo. Vou trazer alguns estudos, vou trazer embasamento para o que eu estou falando, para que realmente fique algo mais científico e menos especulativo, tá? Porque de especulação já tem muito por aí, né? Esse assunto ele já foi muito especulado no passado, né? Surgiu há muito tempo essa questão de comer de 3 em 3 horas e tudo mais, que tinha que ser assim, né? Mas ao longo do tempo a gente foi vendo que não é tão bem assim, que não é uma coisa tão preto no branco, né? Só que também tem sua devida importância que não deve ser ignorada, tá? Então vamos discutir aí ao longo do vídeo todos os pontos sobre essa questão. Então vamos lá. Começando aí por aspectos mais básicos, tá? Depois eu vou falar, eu vou entrar um pouco mais em questões metabólicas, tá? De síntese proteica muscular, que é onde eu vejo que tem mais importância, né? Que é uma coisa que não tem como a gente mudar, diferente desses primeiros pontos aqui, ó. Que o fato de comer de 3 em 3 horas, por exemplo, quando a gente pensa em um processo de emagrecimento, isso ajudaria a gente ter uma regulação melhor do apetite, tá? Porque quando a gente tem ali horários fixos de refeições, principalmente, não só o fato de comer de 3 em 3 horas, mas ter horários fixos de refeições, não ficar variando tanto isso, você vai gerando adaptações no seu corpo e ele vai mantendo uma regulação melhor do apetite, né? Então você começa a sentir fome justamente naqueles horários que você está acostumado a comer. Então, tem estudos que mostram isso, né? Que é, quando você coloca ali, por exemplo, animais ali para comer em horários fixos, eles começam a sentir fome mais próximo do horário que ele está acostumado a comer. E isso é interessantíssimo pensando no processo de emagrecimento. Que você mantém o apetite mais regulado e você não sente fome fora dos horários que você está acostumado a comer. Então é algo realmente bem positivo. E também a questão da manutenção da saciedade, né? Porque pensa só, se você está num processo de emagrecimento e você fica muito tempo sem comer, você vai começar a sentir fome, né? Porque justamente você vai ter o esvaziamento gástrico, né? Você vai ficar com o estômago vazio. Quando a gente fica com o estômago vazio, a gente tem a liberação de um hormônio que se chama grelina, que ele é liberado pelas células do fundo do estômago quando ele está vazio. E esse hormônio vai lá no hipotálamo, no nosso cérebro, né? E estimula, por exemplo, neuropeptídeo Y e proteína GOLT, que são dois neurônios que aumentam o apetite, que geram aumento da fome, né? Então, quando a gente fica muito tempo sem comer, por exemplo, se você faz 3 refeições ao dia, por exemplo, num processo de emagrecimento, a chance de você ficar com bastante fome entre uma refeição e outra é muito grande, né? E aí o que acontece? Quando você fica com bastante fome, você também aumenta muito a chance de você errar na dieta, tá? Porque você vai querer comer alimentos mais hiperpalatáveis, né? Isso também tem relação ali com o nosso sistema de recompensa do cérebro, né? Quando a gente fica com o apetite muito aumentado, quando a gente tem a grelina e outros hormônios de fome e saciedade gerando aumento do nosso apetite, a gente fica com esse sistema de recompensa ali, onde haja dopamina e tudo mais exaltado. E esse sistema de recompensa ele faz o quê? Com que a gente busque por alimentos mais hiperpalatáveis. A gente busque uma alimentação mais hedônica, né? Buscar prazer na comida, comer por prazer, né? O famoso apetite hedônico, tá? Que ele aumenta bastante quando você fica com fome mesmo, fome fisiológica mesmo, né? Por conta dos hormônios de fome e saciedade. Então, quando você aumenta bastante a sua fome fisiológica, a chance de você buscar por um alimento mais hiperpalatável, né? Um alimento mais calórico, com grande quantidade de açúcar e gordura, é muito maior, né? Pensa só,
Quando você está morrendo de fome, você quer comer arroz e frango ou você quer comer um lanche? É meio óbvio, né? Você quer comer um alimento que te dê uma caloria mais rápida, né? Que seja mais hiperpalatável, né? Isso é até um mecanismo do corpo para sobrevivência, tá certo? Buscar por mais calorias porque ele entende que você não está entregando o suficiente, né? Então, essa questão de você comer mais frequente quando você está num processo de emagrecimento, que você tende a ficar com o apetite mais aumentado ao longo do processo, é extremamente interessante, porque você basicamente não deixa a fome bater, né? Então, quando a fome está começando a vir, você já tem outra refeição. E aí você come ela e antes de você começar a ter fome de novo, você já come outra. E aí, antes de começar a ter fome de novo, já come outra. Entende? Então, acaba sendo muito vantajoso durante o processo de emagrecimento você fracionar a sua alimentação em várias porções ao longo do dia, para que você se mantenha saciado ao longo do dia todo e não fique com muita fome, que isso vai aumentar bastante a chance de você não conseguir ter aderência na dieta, furar a dieta, né? Ou então realmente não aguentar porque você vai começar a ter muita fome, tá certo? Então, essas são as vantagens aí de você ter um bom fracionamento de refeições, né? Não necessariamente comer de 3 em 3 horas, mas ter um bom fracionamento das suas refeições ao longo do dia, especialmente no processo de emagrecimento, tá certo? Agora a gente vai entrar no ponto principal, que é a questão metabólica mesmo, né? Que não é uma questão que a gente consegue mudar, porque isso aqui a gente consegue mudar, por exemplo, processo de emagrecimento, não consigo fazer mais que 3 refeições no dia, vou fazer 3 refeições. Se você conseguir segurar o apetite e não furar a dieta, vai dar praticamente na mesma, né? Você vai conseguir ter bons resultados, vai conseguir perder gordura, porque o mais importante realmente é a ingestão calórica ao longo do dia todo, né? Então é uma questão que é mais de facilitar o processo mesmo, né? Não permitir, minimizar a chance de erros, digamos assim, não permitir que os erros aconteçam, né? Agora, essa questão que a gente vai falar de síntese proteica muscular é uma questão que não tem como a gente mudar. E se a gente não tiver isso adequado, os nossos resultados serão menores, tá certo? Então, olha só, pessoal, antes de mais nada, vamos entender o seguinte. Quando a gente ingere proteínas, né, elas vão ser absorvidas, né? Só que não é toda a proteína que a gente ingeriu e absorveu que ela vai ser utilizada para produzir proteínas no músculo, para síntese proteica muscular, que é o que a gente quer, que vai favorecer o anabolismo, vai favorecer a hipertrofia, o ganho de massa muscular, né? Então a gente tem o conceito de síntese proteica muscular e degradação proteica muscular. Para a gente ter o ganho de massa muscular, a gente precisa ter a síntese proteica muscular maior do que a degradação proteica muscular. Isso a gente chama de balanço nitrogenado positivo, quando a síntese é maior do que a degradação. Então você tem um anabolismo, você constrói massa muscular, tá certo? Do contrário, você perderia massa muscular. Se você tivesse a degradação maior do que a síntese, você tem catabolismo, você perde massa muscular, tá certo? Então, olha só, a gente tem vários mecanismos para otimizar a síntese proteica muscular e diminuir a degradação proteica muscular. Um dos fatores que aumenta a síntese proteica muscular é o simples fato de treinar, ter um treinamento resistido, fazer musculação. Isso por si só já aumenta a síntese proteica muscular. E o fato de você ingerir proteínas também aumenta a síntese proteica muscular. Só que olha só, como eu estava falando, não é toda a proteína que você ingere que vai ser usada para a síntese proteica muscular. As proteínas têm diversas funções no nosso corpo. Elas vão ser usadas ali pelo fígado para produzir proteínas, como a albumina, né? Como proteínas que vão transportar hormônios pela corrente sanguínea. Enfim, tem várias funções que as proteínas vão ter no nosso corpo. Não é só participar da síntese proteica muscular. Então, olha só para vocês terem uma noção, teve um estudo que eles utilizaram aminoácidos marcados ali, que a pessoa ingeriu, né? Se eu não me engano, era 20 gramas de albumina ou caseína, era alguma proteína assim, 20 gramas,
e apenas 11% das proteínas ingeridas, tá? Apenas 11% foi utilizada para síntese proteica muscular. Então, olha só, 11%, né, foi para síntese proteica muscular. Então, a gente vê que realmente é uma quantidade bem pouco significativa das proteínas que a gente ingere que vai realmente, de fato, ser usada para aumentar a síntese proteica muscular, que é o que a gente quer visando hipertrofia, tá certo? Então, olha só, vamos entrar agora um pouquinho mais a fundo, né? Entendendo isso, né? Entendendo que a gente quer ingerir proteínas para aumentar a síntese proteica muscular, né? E a gente quer aumentar ao máximo a síntese proteica muscular, para a gente otimizar ao máximo o ganho de massa muscular, vamos entender alguns pontos. Ó, quando você ingere proteínas, essas proteínas vão ser digeridas, absorvidas no intestino e vão cair na corrente sanguínea. Quando elas caem na corrente sanguínea, você tem um aumento de aminoácidos no sangue, que é o que a gente chama de aminoacidemia, tá? Então, aumentou aminoácidos no sangue, você tem o que a gente chama de aminoacidemia, tá certo? E aí, ó, depois de aproximadamente 30 minutos que você tem essa aminoacidemia, você aumenta a síntese proteica muscular, tá? Você tem um aumento da síntese proteica muscular que ele vai durar aproximadamente 2 horas, tá? Então, depois de aproximadamente aí, 30 minutos que você ingeriu os aminoácidos e eles caíram na corrente sanguínea, você aumenta a síntese proteica muscular por 2 horas, tá? E nesse período aqui, você não vai aumentar mais a síntese proteica muscular se você ingerir mais proteínas, tá certo? Então, olha só, a gente começa a ver que se você tivesse uma refeição muito próxima da outra, né, por exemplo, uma refeição 1 hora depois da outra, você não conseguiria aumentar mais a síntese proteica muscular, porque justamente nesse período aqui que você ingeriu os aminoácidos e a síntese proteica muscular aumentou, você não consegue aumentar mais ela ingerindo mais proteínas, por exemplo, né? Então você tem essa limitação. A síntese proteica muscular fica elevada por 2 horas, só que ela não aumenta mais se você ingerir mais proteínas nesse horário, tá? Nesse tempo aqui em que ela está aumentada. Então, depois desse período aqui de 2 horas, né, que você teve esse aumento da síntese proteica muscular, então a gente já começa a ver que, ó, 3 horas, né? O tempo aqui foi mais ou menos 2 horas e 30 minutos, né, que a gente teve desde a refeição, tá? Até a gente ter essa baixa da síntese proteica muscular e a volta para o estado de degradação proteica muscular, tá? Então, ó, a gente faz a refeição, aumenta a síntese proteica muscular, ela fica aumentada por um período, 2 horas, tá? Vai variar também de acordo com a refeição que a gente ingeriu. E depois você diminui e volta para o estado de degradação proteica muscular, tá? É assim que o nosso corpo se regula. Por isso que, por exemplo, o simples fato de você ingerir proteínas sem fazer nenhum treinamento, você não vai gerar hipertrofia, porque o corpo volta para o estado de degradação proteica muscular. E aí o balanço nitrogenado, lembra? O balanço entre a síntese e a degradação tende a permanecer neutro, porque você aumenta a síntese, só que depois que você comeu, você também aumenta a degradação. Então o balanço fica neutro e você não ganha nem perde massa muscular. Isso que acontece no indivíduo que não treina, né? Que apenas se alimenta ali, por isso que ele não vai ter hipertrofia nesse cenário, tá? Agora, quando você associa o treinamento resistido, o que acontece? Como eu falei lá no início, o treinamento resistido, a musculação, aumenta a síntese proteica. Então você tem um incremento na síntese proteica. E aí ela fica maior do que a degradação e você ganha massa muscular, certo? Então, olha só, aqui a gente já entendeu, né, que a gente tem esse aumento da síntese proteica que dura esse período, né? E nesse período aqui, se você ingerir mais proteínas, você não vai aumentar mais. Ela tem um limite. Ela fica aumentada ali e depois ela diminui e volta, né? E aí, nesse momento que ela volta para o estado de degradação proteica muscular, seria a hora que seria benéfico a gente fazer outra refeição, tá? Então a gente já começa a entender melhor aí.
Então, olha só para a gente ter uma base, né, da quantidade de proteínas que a gente deve ingerir por refeição. Quando a gente fala de um indivíduo jovem, né, a gente tem aí um estímulo máximo da síntese proteica com mais ou menos aí 0,24 grama quilo, né, de proteína por refeição, tá? Esqueci de colocar o quilo aqui. Grama quilo, tá? Então, indivíduo jovem ingeriu ali 0,24 mais ou menos, isso vai variar também, né? O uso de hormônios pode modificar isso, pode aumentar um pouco, né, a sua capacidade de síntese proteica, mas não tanto também, né? A questão do uso de hormônios também gera uma redução da degradação proteica muscular e isso não tende a gerar um aumento da demanda por proteínas, né? Porque justamente você diminui bastante a degradação também e diminuindo a degradação, você já aumenta o balanço nitrogenado positivo, né? Então a demanda de proteínas não seria muito maior nesse caso. Mas enfim, né? Isso aqui é uma média para a gente ter uma base, né? A gente pode até dar uma arredondada nisso aqui, porque os estudos que veem isso aqui normalmente são com indivíduos não treinados e tudo mais. Então, para um indivíduo treinado ali, a gente pode até colocar 0,3 grama quilo de proteína por refeição. É um bom número, é um número bem interessante para a gente otimizar ao máximo a síntese proteica, tá? E olha só, em idosos, né? Foi observado que a quantidade de proteína por refeição ela tem que ser maior para a gente ter um estímulo máximo da síntese proteica muscular, justamente por conta do idoso desenvolver uma certa resistência anabólica, né? Por isso que o idoso tem maior propensão a ter sarcopenia, né? Que é uma condição caracterizada por perda de massa muscular, né? Então, o idoso ele teria uma demanda aí de aproximadamente 0,4 grama quilo de proteína para ter um estímulo máximo da síntese proteica muscular. É uma demanda maior do que o jovem, tá certo? Então, entendendo tudo isso, vamos às evidências, vamos aos estudos, para a gente ter embasamento no que a gente está falando, né? Então, a gente sempre tem que recorrer às evidências científicas para realmente ter uma solidez no que a gente está falando, não ficar falando apenas especulação, porque isso aqui é apenas fisiologia, bioquímica, né? A gente consegue ter um entendimento melhor, só que a implicação disso na prática a gente vai ver com os estudos, né? A gente vai ver ali com as evidências científicas, tá certo? Então, olha só, pessoal, teve um estudo ali, ó, que ele fez o quê? Ele deu, né, diferentes doses de proteína para os indivíduos, né, e mediu a síntese proteica muscular, tá? Mediu a síntese proteica muscular com diferentes doses de proteína. Então ele deu 10 gramas de proteína, 20 gramas de proteína e 40 gramas de proteína, tá? Então, ele mediu a síntese proteica depois de ingerir essas quantidades. E olha só o que a gente observou. Chegou em 20 gramas de proteína, atingiu um platô. Atingiu o pico de síntese proteica muscular máxima, né? Então, ingerir proteínas acima disso não faria com que você incrementasse mais na síntese proteica muscular, tá? Então, esse excedente proteico, ele vai simplesmente ser utilizado como forma de energia, vai ser oxidado, né? Vai formar ureia, tá? Inclusive, uma boa forma de você ver se você está simplesmente com uma ingestão proteica muito aumentada, né? Está excretando proteína, é medir os níveis de ureia no sangue, né? Se eles estiverem muito altos, pode ser um indicativo que você está com uma ingestão proteica muito aumentada e não está aproveitando esses aminoácidos para a síntese proteica muscular, que é o que a gente quer, né? Você não quer ficar fazendo um xixi caro, né? Proteína tá caro, então ficar comendo proteína a mais para oxidar ela não faz muito sentido, né? Então a gente quer utilizar ela, quer otimizar a ingestão proteica para que seja usada para a síntese proteica muscular e não para ficar utilizando proteína como forma de energia, que para isso a gente já tem os carboidratos que fazem isso muito bem, né? Então a gente vê que o excesso de proteínas ali na refeição simplesmente não aumentou a síntese proteica, permaneceu a mesma coisa, né? Ficou igual, tá? 20 gramas de proteína gerou a mesma síntese proteica muscular
do que 40 gramas, tá? O restante das proteínas aqui foi oxidada, né? Foi simplesmente excretada, certo? Então, esse é um exemplo de um estudo, né? E a gente viu aqui também, ó, um outro estudo para exemplificar o que eu falei, né? Que olha só, eles deram aí 20 gramas de whey a cada 3 horas, deram 10 gramas de whey a cada 1h30, tá? Tudo isso num período de 12 horas, tá? Então, eles pegaram ali 12 horas. E aqui no caso, ó, eles deram 20 gramas de whey a cada 3 horas, então foi aí basicamente 4 refeições, né? A cada 3 horas, de 20 gramas de whey. Aqui foi 6 refeições, né? A cada 1h30, com 10 gramas de whey. Então, eles colocaram aí a quantidade total de proteína igual, se a gente for ver, tá? E aí, ó, deixa eu ver, vai dar igual? Não, vai dar um pouquinho diferente, na verdade, né? Não vai dar exatamente igual. Mas olha só, e depois eles colocaram aí 40 gramas de whey a cada 6 horas, que daria aí 2 refeições, né? Eu acho que vai dar igual sim, ó. 6, no caso do 10 aqui vai dar 60 gramas o total, e aqui vai dar 80 e aqui vai dar 80 também, né? O total de proteínas, tá? Mas enfim, né? A questão aqui foi a seguinte: o grupo que ingeriu 20 gramas de whey a cada 3 horas teve uma síntese proteica muscular maior do que os outros grupos, né? Então aqui a gente pode ver, ó, a questão disso aqui que eu falei, de ingerir proteínas muito próximo, né? Então querer fazer uma refeição seguida da outra com um intervalo muito curto, você também não vai conseguir otimizar tanto a síntese proteica muscular, né? Então querer fazer 7, 8 refeições, né? Uma quantidade muito grande de refeições, não devidamente fracionando as proteínas, né? Claro que eu estou considerando também que essas refeições todas vão ter proteínas. Nada impede de você fazer uma refeição sem proteínas também, que aí já é outra história, né? O que eu estou falando aqui é em questão de refeições com proteínas, né? O fracionamento das proteínas, tá certo? Então, se você vai fazer 8 refeições, mas não é em todas elas que vai ter proteína, você coloca ali numa refeição só fruta, por exemplo, algo nesse sentido, também tudo certo, não tem problema nenhum. Mas a questão aqui, para você ter um aproveitamento das proteínas para síntese proteica muscular, você precisa fracionar não tanto, mas também não tão pouco, né? Como a gente vê nesses estudos, né? Então aqui, olha só, a cada 1h30, a ingestão de 10 gramas de whey, a gente viu que não aumentou mais, aumentou menos a síntese proteica, né? Do que 20 gramas de whey a cada 3 horas, tá? Então você desperdiçou aminoácido, tá certo? E aqui, ó, com 40 gramas de whey a cada 6 horas, né? Menos refeições no caso, você também teve menos síntese proteica muscular do que 20 gramas de whey a cada 3 horas. Porque justamente você mandou muito de uma vez, né? Mandou muita proteína de uma vez só, e isso aí fez com que você utilizasse boa parte desses aminoácidos para gerar energia, né? Para outras funções que não sejam a síntese proteica muscular. Então, o que a gente tem que ter de entendimento é que a síntese proteica muscular, ela tem uma limitação por refeição. E não adianta a gente querer mandar mais proteínas ali na refeição, porque a gente não vai aumentar mais a síntese proteica muscular. Ela tem um limite. É a síntese proteica muscular máxima da refeição ali. Então, a gente sempre tem que tentar estar buscando beirar ela, né? Não ficar mandando muito a mais, principalmente, por exemplo, no processo de emagrecimento, né? Claro que tem abordagens que utilizam mais proteínas no processo de emagrecimento, visando saciedade, né? Mas, por exemplo, você poderia estar mandando mais carboidrato ao invés de proteína, visando aumentar a performance do treino, por exemplo, né? Porque o que é utilizado como forma de energia no treino é o glicogênio muscular, que é provindo dos carboidratos da dieta e não das proteínas, né? Então, se você aumenta muito proteína no processo de emagrecimento, você até pode diminuir um pouco a degradação proteica muscular, né? Só que o carboidrato também faz isso. O carboidrato também reduz a degradação proteica muscular, né? E ainda de brinde ele vai aumentar a sua performance no treino. Então, e também pensando para o lado de saciedade, o carboidrato ele tem um volume maior
de alimento em relação à proteína. Quando você pega uma fruta, por exemplo, você pega um morango e compara com frango, a mesma quantidade de calorias, você vai ver que o morango você vai conseguir comer muito mais volume e vai ter bastante saciedade também, né? A questão da saciedade das proteínas também é por mecanismos hormonais, aumento da liberação de GLP-1, né? Enfim, né? Aumento de TSH também, que age no hipotálamo, aumentando a saciedade. São vários os mecanismos. Mas a questão do volume de alimento que o carboidrato tem também, uma fruta, né? Que vai te fazer ter que vai realmente gerar um volume de alimento maior, preencher mais o estômago, né? E isso vai gerar mais saciedade, também tem que ser muito considerado, tá? Então, é importante a gente ter aí essa questão da, do fracionamento, né? Das proteínas e tudo mais, tanto no processo de emagrecimento, né? Por conta de todas essas questões que eu falei, quanto no processo de ganho de massa muscular também, né, para a gente conseguir otimizar ao máximo os nossos ganhos, né, a hipertrofia muscular, que é o que a gente quer, tá certo? Então, o intuito do vídeo foi trazer esses conhecimentos baseado aí em evidências, né, que realmente faz sentido essa questão de comer de 3 em 3 horas, de você ter um fracionamento ali, por conta de você otimizar a síntese proteica muscular, né? Então, não precisa nem ser de 3 em 3 horas, mas talvez ali de 4 em 4 horas, né? Pelo menos umas 4 refeições no dia com 0,5 grama quilo de proteína, né? Para você otimizar ao máximo a síntese proteica muscular, porque a gente sabe que as recomendações, né, para a gente ter um estímulo adequado da síntese proteica muscular, máximo ali no indivíduo que pratica treinamento resistido, musculação, é de 1,6 a 2,2 grama quilo dia, tá? Então essa é a recomendação da ingestão de proteínas no dia todo, para o indivíduo que faz musculação, por exemplo. Então olha só, a gente começa a ver que, considerando que por refeição você tende a ter o estímulo máximo da síntese proteica muscular com aproximadamente 0,3, 0,4 até grama quilo de proteína, a gente pode extrapolar um pouquinho, né? A gente consegue ver que para você aproveitar ao máximo as proteínas que você está ingerindo, você precisaria consumir pelo menos 4 refeições, né? Pelo menos 4. Porque aí, ó, se você consome 1,6 grama quilo de proteína, que seria o mínimo, né? Você já tem ali 0,4 grama quilo por refeição, otimizando ao máximo a síntese proteica em cada refeição, né? Então, assim, quiser fracionar mais também, pode ser interessante. 5, 6 refeições é um número que pode ser interessante, né? Que você vai comer ali num intervalo determinado, né? E vai conseguir aproveitar ao máximo os aminoácidos para a síntese proteica muscular. Em alguns casos, como eu falei, se o indivíduo ele realmente não tem condições de fazer 4 refeições, se fica muito complicado na rotina dele para encaixar, né? Ele pode estar fazendo 3 refeições, né? De repente, limitando um pouquinho ali a síntese proteica, talvez isso não comprometa tanto assim os resultados, né? Isso depende muito do objetivo da pessoa, se ela tem um objetivo mais extremo, um objetivo de performance, ou se ela tem apenas um objetivo mais modesto, tá? Então, tudo isso vai depender do objetivo da pessoa, tá certo? Então, pessoal, sem me estender tanto mais, né? Acho que já ficou bem claro o que eu queria trazer nesse vídeo, tá certo? Deu para ficar claro aí que a questão de comer de 3 em 3 horas tem seu fundamento, sim, por essa questão de otimizar a síntese proteica muscular e tudo mais, né? Não é algo totalmente especulativo, né? Tem suas bases científicas, tá? Então, tudo isso tem que ser bem considerado na hora da elaboração do plano alimentar, além de, como eu falei, o objetivo do indivíduo, né, e tudo mais. Tudo isso tem que ser muito bem visto para que a gente consiga otimizar, né, a nossa síntese proteica muscular, otimizar o nosso consumo de proteína, não ficar desperdiçando proteína, né? Ninguém quer ficar fazendo um xixi caro, tá certo? Então, se esse conteúdo te agregou, deixa aí a sua curtida, comenta aí o que você achou, sugestões de temas para próximos vídeos, compartilhe esse vídeo com alguém que possa se beneficiar desse conhecimento e
Até um próximo vídeo.